E hoje eu quero falar um pouco sobre Davi. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo em 2 Samuel, capítulo 24. 2 Samuel 24, é um texto muito legal, interessante, para a gente entender o coração desse homem. 2 Samuel, capítulo 24, versículo 10. Esse texto, enquanto você vai achando, esse texto ele relata uma situação onde Davi cometeu um grave erro. Mas é interessante que nos momentos que nós encontramos dificuldades e muitas vezes erramos, quem já errou aí? Quando nós erramos, nós conhecemos o coração das pessoas, sabia? Sabia que você conhece o coração das pessoas que estão perto de você quando você erra? Porque quando nós erramos, nós temos a oportunidade de expressar o que está no nosso coração e nós também conhecemos as pessoas que estão ao nosso redor. Amém, gente? Então diga comigo assim: até os meus erros têm um propósito. Amém, gente? E aqui Davi ele errou. 2 Samuel 24:10 diz assim: sentiu Davi bater-lhe o coração depois de haver recenseado o povo. Quando a gente sabe que a gente erra, né? Acelera o coração, dá dor de barriga, dá um monte de coisa, né? Não acontece contigo isso ou só acontece comigo? Né? Aí tu fala: puxa vida, não acredito que eu falei isso, que eu fiz isso, meu Deus, e agora? Né? Bate um remorso, depois vem um arrependimento. Então aqui bateu um remorso em Davi. Sentiu Davi bater-lhe o coração depois de haver recenseado o povo. E disse ao Senhor: muito pequei. Então olha só que interessante, na primeira frase bateu o remorso. Diga comigo: sentiu bater-lhe o coração. Bota a mão no teu coração e fala remorso. Agora na segunda, ali a partir da segunda frase, e disse ao Senhor: muito pequei no que fiz. Fala, aí bateu o arrependimento. Existe uma grande diferença entre remorso e arrependimento, né? Remorso é a dor pelo que eu fiz, por saber que isso vai gerar uma consequência. Arrependimento é a dor pelo que eu fiz, por saber que isso me afasta de Deus. Isso é arrependimento, né? Nem todo mundo que sente remorso está arrependido, mas todo mundo que se arrependeu sentiu remorso. Interessante, mas não é isso que eu quero pregar hoje. Vamos dando sequência. Muito pequei no que fiz, porém agora, ó Senhor, peço que me perdoe a iniquidade do teu servo, porque procedi muito loucamente. Ao levantar-se Davi pela manhã, veio a palavra do Senhor ao profeta Gade, que era o vidente de Davi na época, né? Que era o profeta na época. Vai e diz a Davi, assim diz o Senhor: 3 coisas te ofereço. Levanta a mão assim e fala: 3 coisas. Fala comigo: ai, ai, ai. 3 coisas te ofereço, diz o Senhor, né? Escolhe uma delas para que eu te faça. Meu Deus do céu, que situação. Versículo 13: veio pois Gade a Davi e lhe fez saber, dizendo: a primeira, queres que 7 anos de fome te venham e a tua terra? Ou que por 3 meses fuja diante dos teus inimigos e eles te persigam? Ou que por 3 dias haja uma peste na tua terra? Delibera, responde agora, e vê que resposta hei de dar àquele que me enviou. Versículo 14: então disse Davi a Gade: estou em grande angústia. Olha para mim aqui, querido. Quando nós erramos, é manifesto na nossa alma o que está no nosso coração. Davi errou como eu e você erramos. Porém, esse texto que nós vamos ler agora mostra por que Davi tinha um coração segundo o coração de Deus. O único homem na história bíblica que se relata que ele tinha um coração segundo o coração de Deus é Davi. Olha só o que Davi responde para o profeta: estou eu em grande angústia, porém,
caiamos nas mãos do Senhor, porque muitas são as suas misericórdias, mas nas mãos dos homens não caia eu. Você pode aplaudir a Deus por isso? Quando nós erramos, quando nós falhamos, quando nós pecamos, o melhor lugar para você estar é o altar do Senhor. E que interessante, né? Que quando nós erramos, quando nós falhamos, quando nós pecamos, o diabo ele sopra uma frase no nosso ouvido, ele diz assim para nós: o que você quer na igreja? Não é isso que acontece? É ou não é? Você não é digno desse altar. Quem é você para ir lá? Onde que já se viu? Olha o que tu fez. Sendo que quando nós erramos, pecamos, o melhor lugar para se estar é no altar do Senhor, porque muitas são as misericórdias do nosso Deus. Nossa, é tremendo isso, né? Versículo 15: então enviou o Senhor a peste a Israel, desde a manhã até o tempo que determinou, e de Dan até Bérseba, por toda a terra, morreram 70.000 homens do povo. Estendendo, pois, o anjo do Senhor a mão sobre Jerusalém para destruir, arrependeu-se o Senhor do mal e disse ao anjo que fazia a destruição entre o povo: basta, retira a mão. O anjo estava junto à eira de Araúna, o jebuseu. Vendo Davi ao anjo que feria o povo, falou ao Senhor e disse: eu é que pequei, eu é que procedi perversamente, porém essas ovelhas o que fizeram? Seja, pois, a tua mão contra mim e contra a casa de meu pai. Naquele mesmo dia veio Gade ter com Davi e lhe disse: sobe, levanta ao Senhor um altar na eira de Araúna, o jebuseu. Davi subiu segundo a palavra de Gade, como o Senhor lhe havia ordenado. Olhou Araúna do alto, e vendo que vinham para ele o rei e os seus homens, saiu e se inclinou diante do rei com o rosto em terra. E perguntou: por que vem o rei meu senhor ao seu servo? Respondeu Davi: para comprar de ti esta eira, a fim de edificar nela um altar ao Senhor, para que cesse a praga de sobre o povo. Então disse Araúna a Davi: tome e ofereça o rei meu senhor o que bem lhe parecer. Eis aí os bois para o holocausto e os trilhos, e a peiragem dos bois para a lenha. Tudo isso, ó rei, Araúna oferece ao rei. E ajuntou: que o Senhor teu Deus te seja propício. Porém o rei disse a Araúna: não, mas eu te comprarei pelo devido preço, porque não oferecerei ao Senhor meu Deus holocausto que não me custe nada. Assim Davi comprou a eira e pelos bois pagou 50 siclos de prata. Edificou ali Davi ao Senhor um altar e apresentou holocaustos e ofertas pacíficas. Assim o Senhor se tornou favorável para com a terra, e a praga cessou sobre Israel. Amém? Vamos orar? Senhor, obrigado pela tua palavra. Ela é a tua revelação na nossa vida. E que nessa noite a tua palavra penetre no mais profundo do nosso coração, separando aquilo que é puro do impuro. E que todo impuro seja cancelado, consumido pelo fogo do Senhor. Mas que tudo aquilo que é puro se torne semente nesse altar. Em nome de Jesus. Deus, direciona a nossa vida. E que a tua palavra seja a luz que ilumina nossos passos. Amém. Amém? Então, esse texto começa relatando um erro de Davi. Qual foi o erro de Davi? Davi, ele fez um levantamento do povo. Não era para ele ter feito, mas ele fez. Qual o levantamento? Ele fez um censo do povo, né? Você sabe que existe o censo, né, gente? Amém? Olha para mim aqui. Você sabe que existe o censo, né? Tá? Então o que Davi fez? Davi já tinha tido inúmeras vitórias, tinha os valentes dele, tinha um reinado próspero. E um dia Davi em casa, ele teve uma ideia. Lembra que eu falei que muitas ideias Deus aprova? Quem lembra disso? Mas olha para o teu irmão e fala: nem toda ideia é de Deus. Não é porque você está na igreja andando com Jesus que toda ideia é do Senhor, né? Tem umas ideias aí que Deus não aprova. E essa Deus não aprovou, mesmo Davi sendo homem de Deus, né? Davi teve uma ideia, ele pensou: eu vou contar todo o povo, e eu vou ver quantas pessoas tem debaixo do meu reinado. Eu quero ver quantos homens de batalha eu tenho, quantos carros de guerra, quantos cavalos, quanta riqueza. E ele mandou os discípulos dele, né, os governantes do reinado contar.
E depois de muito tempo, quase um ano para fazer todo o censo, eles voltaram. Quando eles voltaram e contaram para Davi, junto com a notícia veio o profeta. Falou, olha, tu errou diante de Deus, não era para ter feito isso. Por quê? Porque quando Davi fez isso, Davi trouxe a glória para ele. Eu quero te dar a primeira revelação do céu para o ano de 2021. Toda a bênção, toda a vitória, toda a glória que você vai receber esse ano não é para você, é para edificar e exaltar o nome do Senhor. Amém? Aplaude a Deus aí, bem forte. Em nome de Jesus. E aí Davi errou. Porém, Davi se arrependeu. Mas é interessante que a gente tem que entender uma coisa. Arrependimento gera perdão. Amém, gente? Fala comigo. Arrependimento traz perdão. Porém, existe uma lei da física que diz que toda ação gera uma reação. Quando alguém te xinga, gera uma reação dentro de você, não gera? Como você é homem do Espírito, mulher do Espírito, você segura essa reação. Quando alguém corta a gente no trânsito, né? Gera uma reação. Toda ação gera uma reação, não é verdade? Toda ação gera uma reação. O arrependimento, ele traz o perdão, mas o pecado, ele gera uma reação. E qual que é a reação? Todo pecado tem uma consequência. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então, aqui houve uma reação. O pecado de Davi gerou uma consequência grave, né? E a gente leu no versículo 14. Qual foi o versículo 13, na verdade. O profeta chega para Davi e fala, Deus mandou tu escolher 3 coisas. 3 meses sendo perseguido pelos teus inimigos, 3 dias de peste sobre toda a terra, ou 7 anos de fome. O que tu escolhe? E ele falou, caia eu nas mãos do Senhor, mas não caia eu nas mãos dos meus inimigos, porque muitas são as suas misericórdias. E veio a peste durante 3 dias. E durante o período da doença, muitos morreram, 70 mil pessoas morrem, tá? De todo o reinado. Porém, nesse período, Davi estava com o coração arrependido. E a Bíblia diz, no versículo 16, que Deus se arrependeu. Diga comigo, Deus se arrependeu. Gente, deixa eu te explicar uma coisa. A Bíblia diz que Deus não se arrepende, né? Deus não é homem para que se arrependa. Por que aqui relata que Deus se arrependeu? Porque essa tradução ela não é muito exata. Aqui, na verdade, diz que Deus mudou a decisão dele. Não que Deus se arrependeu. Por que Deus mudou a decisão? Porque toda vez que o homem muda a postura, Deus muda a decisão. Amém? Toda vez que Deus muda a postura, toda vez que o homem muda a postura, Deus muda a decisão. Quando eu quero mudar a colheita, eu preciso transformar a minha semente. Eu preciso mudar a minha semente, né? Então, como Davi se arrependeu, ele mudou a sua posição. Então Deus muda a decisão. E aí aparece um anjo sobre a cidade, pronto para destruir a cidade. Deus dá uma ordem. Deus fala para o anjo, basta, retira a mão. Até aqui você me acompanhou? Quem acompanhou fala amém aí. Glória a Deus, tá? Agora olha só. Todo arrependimento traz proximidade. Todo orgulho traz distanciamento. Quando nós pecamos, o diabo coloca no nosso coração o orgulho, porque ele quer que nós nos afastemos. O orgulho faz com que eu não esteja aqui, porque eu acho que eu posso resolver isso sozinho, que eu não preciso de Deus para resolver isso. Que eu sou autossuficiente. Eu não preciso da igreja mesmo, eu não preciso de uma liderança, eu não preciso da célula, eu consigo resolver isso sozinho. Isso é uma raiz de orgulho na minha vida. Agora, o arrependimento, ele gera proximidade, o arrependimento me traz para perto do altar. Quando Davi se arrepende, Davi volta para a presença de Deus. Quando nós estamos próximos ao Senhor, os nossos olhos se abrem. Diga comigo, os nossos olhos se abrem e nós percebemos os movimentos de Deus. Por quê? Porque quem tem os olhos abertos percebe a presença de Deus. E é interessante que a Bíblia diz que Davi se arrependeu, aí veio o julgamento, veio a consequência. Arrependimento traz perdão, mas não anula a consequência. Você entendeu isso?
Arrependimento traz perdão, mas não anula a consequência. Pastor, por que mudou o decreto? Mudou o decreto, mas teve a consequência, 70 mil pessoas morreram. Muitas pessoas falam assim para mim: pastor, eu comecei a andar com Deus agora, eu estou fazendo tudo certo, por que essas coisas estão acontecendo? Você se arrependeu, Deus te perdoou, mas você lançou sementes ruins, e essas sementes elas ainda estão brotando. Agora, vai chegar um momento que não vai mais ter semente ruim, vai ter só semente boa, e aí ao invés de você colher fruto ruim, você vai começar a colher fruto bom. Amém? Glória a Deus, aleluia. Então, qual é o grande segredo? Eu preciso permanecer lançando a boa semente. E aí, a colheita muda. Mas vamos lá. O arrependimento, então, ele traz proximidade. Quem está próximo tem os olhos abertos. Não sei se todos conhecem a história, mas quando Saulo, que depois se transformou em apóstolo Paulo, quando ele teve um encontro com Deus, uma das coisas que aconteceu foi, primeiro ele ficou cego. E aí ele ficou cego porque a cegueira dele, a cegueira que veio para ele, foi uma forma de Deus mostrar para ele: você está longe, você está distante, você está como um cego, você está perdido, você não consegue caminhar sozinho. E quando ele começa a orar, ele começa a se aproximar de Deus. Deus manda Ananias. Ananias vai lá e ora com ele recupera a vista. Quem está próximo de Deus começa a enxergar aquilo que Deus quer te mostrar. E você começa a perceber ambientes. Pessoas que têm vida com Deus, elas conseguem perceber milagres em tudo que é coisa. Porque uma coisa que eu tenho aprendido na minha caminhada com Jesus é que a grandeza de Deus não se manifesta nas maravilhas que Ele faz, mas a grandeza de Deus se manifesta nas pequenas coisas. Porque só um Deus que é muito grande e maravilhoso consegue cuidar dos detalhes de todas as pessoas. Tu concorda comigo? Não é verdade? Isso mostra a grandeza dele. Então, quando Davi se arrepende, e ele volta, porque o pecado me afasta, mas o arrependimento me aproxima. Quando ele volta, assim como o apóstolo Paulo, quando ele se aproxima da presença de Deus, os seus olhos se abrem. E aí no versículo 17 diz assim: vendo Davi ao anjo. Fala comigo, vendo Davi. Projeta aqui para mim o versículo 17. Diga comigo, vendo Davi o anjo. Olha que interessante, antes Davi não estava vendo o anjo, mas agora Davi estava vendo o anjo. Por quê? Porque teve arrependimento, e quando tem arrependimento tem proximidade, gente. Davi estava próximo de Jesus, próximo de Deus. Os olhos dele se abriram e ele viu o anjo. E o anjo ia ferir todo o povo. Imagina a visão, gente. Eu imagino o anjo maior que a cidade, porque diz que ele estava em cima do morro, né, da eira, com a espada pronto para ferir toda a cidade. Um anjo gigantesco. Ele viu o anjo. E aí ele fala para Deus: eu é que pequei. O que essas ovelhas fizeram? Aí agora eu vou te dar mais uma chave. O versículo 17 fala que Davi viu o anjo. E aqui eu quero que você preste muita atenção. Olha para mim. Davi percebeu uma ação espiritual. Você concorda comigo que ver um anjo é uma ação espiritual? Sim ou não? Tem algumas pessoas que têm o dom de visão. Vem anjo, vem demônio, tá? Vem seres celestiais. Ou seja, você tem a visão de uma ação espiritual. Até aí, ok. Só que muitas pessoas têm um dom, às vezes é um sonho, é uma visão. Olha para mim, presta atenção. Isso aqui vai trazer uma clareza para a sua vida, se você entender. Toda ação espiritual exige de nós uma posição natural. Toda ação espiritual exige uma ação natural. Fala comigo, exige. Por que eu estou dizendo isso? Eu já cansei, eu falo cansar porque eu já ouvi muitas vezes. As pessoas chegam para mim e falam: pastor, lá na minha casa tem um demônio atrás da porta. Pastor, eu vi um anjo. Pastor, eu tive um sonho.
Provavelmente você já me contou alguma dessas histórias, né? Provavelmente, com certeza. Tá? Até aí, ok. A questão, a grande pergunta é, fala assim comigo, por quê? Olha para o teu irmão e pergunta, por quê? Por que que Deus deixou eu ver o demônio lá atrás da porta? Por que que Deus me deu um sonho desse? Tem um sonho que tu acorda, tu não consegue dormir mais, não é verdade? Quer ver uma outra ação espiritual que acontece? Essa acontece muito comigo. Deus me acorda de madrugada. E eu resisto, eu falo, eu não posso acordar, eu tenho que dormir, eu vou trabalhar amanhã. E aí eu rolo para um lado, rolo para o outro, levanto, vou no banheiro, pego água, deito e não consigo dormir. Gente, acontece direto. Acontece com alguém também ou só acontece comigo isso? E eu só consigo dormir depois que eu vou orar. Eu tenho que levantar, ligar a luz, pegar a Bíblia, ler a Bíblia, orar. E não é, Senhor, obrigado por essa noite. Ele tem que ficar ali. Eu acho que eu falo para Deus assim, Senhor, eu tenho que dormir, eu tenho que trabalhar amanhã de manhã. Eu acho que Deus olha para mim e fala, e eu com isso? Eu quero falar contigo, calma aí. Espera aí que eu quero falar contigo. E a gente fica, né? E ora, e pergunta, e fica ali. É uma ação espiritual. Toda ação espiritual exige de nós uma posição natural. Então, quando eu tenho um sonho, quando eu vejo algo, por quê? Porque Deus está te mostrando alguma coisa para que você faça algo. Quem crê que Deus é bom? Que Deus é amor? Que Deus é paz? Você crê nisso? Se o Deus que me ama, se o Deus que é o Deus da paz, se o Deus que cuida de mim, por que Ele iria querer me assustar? Concorda comigo? Ah, Deus está me assustando ali, ó. Fez eu ver lá. E eu acho engraçado que a proporção de pessoas que vê demônio é muito maior que a proporção de pessoas que vê anjo. E isso me preocupa. É verdade. Eu quero que você veja mais anjo que demônio, amém? Porque para cada, escuta uma coisa que eu vou te falar, para cada um demônio que você vê, tem 3 anjos que você não está enxergando. Você pode aplaudir a Deus por isso? Toda ação espiritual exige de nós uma posição natural, ou seja, todas as vezes que eu consigo perceber uma ação espiritual, é porque eu estou me aproximando de Deus. Então quando alguém chegar para você e falar, puxa, eu saí do culto, eu fui para casa, eu entrei em casa, eu vi um demônio na porta da minha casa, você vai erguer a mão e vai falar, glória a Deus. Sabe por quê? Porque você está se aproximando de Deus, e a Bíblia diz que quando eu estou próximo de Deus, nada fica oculto, tudo é revelado. Amém? Glória a Deus. Sabe qual é a diferença? A única diferença é que antes você não estava vendo, estava ali também, só que antes você não via. Agora você está percebendo. Puxa, agora eu estou vendo, o que eu tenho que fazer? Querido, se você chegar em casa e tiver um ladrão na sua casa, o que você vai fazer? Ô, boa noite, tudo bem? Vamos jantar? Puxa, comprei só 6 pãozinhos, tu vai ficar para jantar? É isso que você faz ou não? Não! Sai daqui que está fazendo, essa casa não é tua, esse lugar não é teu. Toda ação espiritual é Deus te falando, meu amigo, está na hora de você se posicionar e fazer algo, porque eu quero mudar a tua história, eu quero te abençoar, eu quero transformar a tua vida, eu quero escrever algo novo. Então eu tenho que me posicionar. Um sonho, uma revelação, uma visão, uma direção. Deus não é mau, isso não vem para me assustar. Quando Davi viu o anjo, imagina a visão, gente. Tem gente que ora para ter essas visões de anjo, como relata na Bíblia, né? Eu não quero. Eu particularmente não quero, porque todas as pessoas que tiveram visões tremendas da glória dos anjos, né? Diz que caíram prostrados, quase morreram de tanta unção que era, né? Interessante. Eu imagino Davi vendo esse anjo, gente. Imagina o que passou no coração de Davi quando ele viu esse anjo. E quando ele viu esse anjo, e aí você entende por que o coração de Davi é um coração segundo o coração de Deus. Quando ele viu esse anjo, olha o que Davi diz para o Senhor: eu é que pequei, Senhor. Eu é que procedi perversamente, porém essas ovelhas, esse povo, o que ele fez? Não fizeram nada.
seja a tua mão contra mim e contra a casa de meu pai. Quando ele fala isso, ele entende a ação espiritual. Quando ele entende a ação espiritual, ele se posiciona com uma ação natural. Tudo que vem sobre a nossa vida como uma visão, como uma ação espiritual, exige de nós uma posição natural. O que Davi faz? A Bíblia diz que o profeta chega para ele e diz para ele: oferece uma oferta ao Senhor. E olha que inteligência que esse homem tinha. O que ele faz? No lugar onde ele viu o anjo, ele constrói um altar. Sabe por quê? Porque o lugar onde a presença de Deus se manifesta na minha vida é o lugar que eu tenho que estar. A presença de Deus se manifesta na minha vida na igreja? Sim, é na igreja que eu tenho que estar. A presença de Deus se manifesta na minha vida, na minha família? Sim, então é ali que você tem que estar. A presença de Deus se manifesta lá na célula? Sim, então é ali que você tem que estar. A presença de Deus se manifesta na reunião com o teu líder, com o teu pastor, no evento, no revisão de vidas, na conferência. Então é lá que você tem que estar, porque é ali que Deus posicionou o anjo, e é ali que a presença do Senhor está, é ali que os olhos do Senhor estão. Davi, ele entendeu isso, e aí Davi vai até um homem chamado Araúna, que era o dono daquela terra. E quando Araúna, imagina, né, Davi, o rei, ele não foi sozinho, foi toda uma comitiva. Quando ele chega naquele lugar, quando ele chega naquela terra, vamos falar assim, na fazenda de Araúna, Araúna olha para ele e fala: olha o rei, que honra. Quando o rei chega com toda a comitiva, Araúna pergunta para o rei, né, por que vem o rei ao meu servo, ao meu senhor, versículo 21, ao seu servo? Respondeu Davi: para comprar de ti essa terra, pois eu quero edificar um altar ao Senhor, nesse lugar, para que termine toda a praga. Interessante, né? Deus já tinha ordenado que o anjo cessasse, mas a consequência do pecado ainda estava tomando a terra. Pastor, eu tive uma visão, eu tive uma revelação, eu tive um sonho, eu tive uma direção, mas as coisas continuam acontecendo. Sim, Deus te mostrou, mas depende de uma ação sua para que tudo isso paralise. É um jejum que você inicia, é um período de consagração, é uma semente, é uma oferta, é algo diferente, é um arrependimento, é um pedido de perdão, eu não sei. Davi toma uma decisão. Ele fala: eu vou construir, eu vou levantar um altar. E aí Araúna, interessante, né? O discípulo normalmente tem o coração parecido com o líder. Araúna tinha um coração muito parecido com o coração de Davi. Davi falou: eu vou comprar de ti essa terra. Araúna falou: não, eu vou te dar, o que o senhor quiser é teu. E aí, de novo, nós entendemos por que Davi tem um coração segundo o coração de Deus. Porque ele diz assim: não, eu comprarei de ti, versículo 24. Porém disse Araúna: não, mas eu te comprarei pelo devido preço, porque não oferecerei ao Senhor meu Deus holocaustos que não me custem nada. Quando eu vou entregar algo para o Senhor, eu não posso entregar algo que não teve um valor, que não sangrou a minha vida, porque aquilo não teve peso. É quando Jesus olha para aquela mulher, Jesus sentado no templo, teve um momento das ofertas no templo, e as pessoas começaram a trazer as ofertas, e aquela mulher, muito pobre, ela coloca uma moeda, que era toda a riqueza que ela tinha, era tudo que ela tinha, e Jesus olha e fala: esta mulher ofertou mais do que todos os outros, porque de toda a sua pobreza, ela entregou tudo. Ou seja, ela entregou o que para ela custava realmente. Davi compra aquela terra toda, porque Davi era o rei, Davi era dono de tudo, mas Davi fala: eu não posso oferecer a Deus algo que não me custe, eu não posso errar de novo. O que eu quero que você entenda é que toda visão espiritual, ela exige de nós uma ação natural. E é muito interessante que nós temos as visões espirituais com muita facilidade. Talvez você não tenha necessariamente uma visão, você não viu algo, você não sonhou algo, mas visão espiritual também é conhecido como uma percepção das coisas de Deus. Você já percebeu quando tem? Quem percebe quando tem algo errado? Aí tu está percebendo: não, mas alguma coisa não está certo, tem alguma coisa que não está legal.
o ambiente está pesado, tem alguma coisa estranha, e aí parece, não sei se já aconteceu contigo, eu acredito que sim, aí parece que é só você que percebe, já aconteceu isso? Aí tu pergunta, tu não está sentindo nada diferente? Aí a pessoa fala, não, está tudo certo. Sabe quando tem um cheiro ruim que só tu sente? Mas esse cheiro, né? E esse cheiro, ninguém percebe, só tu. Porque é uma percepção espiritual, Deus está te mostrando, para que você faça algo. Levante um altar. Levantar um altar é se posicionar, é fazer uma ação natural. Toda ação espiritual exige de nós uma posição natural. Agora, quando eu gero uma posição natural, eu crio uma ação espiritual. Não se cria ações espirituais só com palavras. Ações espirituais se estabelecem com posições naturais. Então eu preciso mudar, eu preciso perdoar, eu preciso me arrepender, eu preciso fazer algo diferente do que eu tinha feito. E aí Davi vai lá e ergue um altar. E aquele altar custa para ele algo muito valioso, né? Recurso, dinheiro, algo que ele tinha. Porém, termina o texto da seguinte forma, versículo 25. Edificou ali Davi ao Senhor um altar, fala amém, glória a Deus. E apresentou holocaustos e ofertas pacíficas. Assim, o Senhor se tornou favorável para com a terra, e a praga cessou de sobre Israel. Você pode dar uma salva de palmas a Deus? Aleluia! Sabe onde é que nós erramos? Nós temos as visões espirituais, nós temos as percepções espirituais, nós sentimos as coisas. As mulheres têm o sexto sentido, né? Cadê os homens solteiros? Levanta a mão, deixa eu ver os homens solteiros. Os homens solteiros, deixa eu falar uma coisa para vocês. As mulheres, elas já têm o sexto sentido, né? Sim ou não? Tem ou não tem? As mulheres têm sexto sentido, gente. Elas sentem os negócios que a gente não sente. E a mulher crente, ela ainda tem a revelação, que vai além do sexto sentido, né? Sabe? É ou não é, Adriano? É ou não é? É isso aí, né? Ela ainda tem a revelação, que vai além do sexto sentido. É um desafio, querido, né? Não é para qualquer um, tá? A gente tem as visões, as percepções das coisas espirituais. E até aí é muito comum, gente. As pessoas sentem que tem algo errado. As pessoas falam assim, uma frase que é muito comum: na minha vida tudo dá errado. Querido, isso é uma percepção espiritual. Se tudo está errado, se tudo dá errado, é porque tem algo errado. Não tem algo errado? Deus está te mostrando. Porque tem pessoas também que não tem percepção disso. Mas você já percebeu. Olha, sempre que eu entro nisso, dá errado. Sempre que eu entro num relacionamento, dá errado. Até a Bispa Lúcia colocou umas dicas aí de relacionamento nas redes sociais, né? Sempre que eu vou abrir um negócio, dá errado. Você está tendo uma percepção do reino de Deus. Você está tendo uma percepção espiritual. Ok, o que eu posso fazer diferente das outras vezes que eu fiz? E a Bíblia fala que a decisão de Davi fez com que o Senhor se tornasse favorável. Nós erramos nesse ponto. Nós temos as visões e as percepções, mas muitas vezes nós não temos a ação necessária para nos posicionar de forma diferente. Deus busca em nós um coração como o coração de Davi. Uma pessoa que tinha um coração arrependido. Entenda, Davi não era perfeito. Amém, gente? Davi não era perfeito. Porém, Davi tinha um coração arrependido. Fala comigo, coração arrependido. Diga, percepção espiritual. E coragem. Fala, coragem para se posicionar. Quando nós temos coragem, que a gente falou numa terça-feira aqui, coragem é firmeza de espírito. Quando nós temos uma coragem para nos posicionar em cima de uma percepção que Deus nos deu, pode ter certeza que vai se cumprir o versículo 25 na sua vida. E o Senhor se tornou favorável com você. Olha para o teu irmão e diga, e Deus se tornou favorável com você. Fala para ele, com a tua casa, com a tua família. Quer ver uma boa? E Deus se tornou favorável com as tuas finanças.
Amém? Né? Parece que tem uns que Deus está brigando com a gente, com as nossas finanças, né? Deus se tornou favorável, abençoou. Por quê? Porque houve uma posição. Toda ação, eu quero encerrar com essa frase, toda ação espiritual exige de nós uma posição natural. Toda ação espiritual exige de nós uma posição natural. Amém? Sobe aqui, Adriano, louvor. Vamos ficar em pé, em nome de Jesus. Glória a Deus. Feche seu material. Vamos orar. Vamos orar nesse momento. Aleluia. Glória a Deus. Feche seus olhos. Eu quero orar em cima das ações espirituais. Eu sei porque nós acompanhamos de perto a igreja, muitas pessoas, e graças a Deus por esses dons maravilhosos. Tem visão, tem sonhos. Algumas pessoas têm os ouvidos espirituais abertos, ouvem. São ações espirituais. A minha oração é que você consiga se posicionar. E todo posicionamento natural começa com arrependimento. Arrependimento. Depois do arrependimento vem a adoração. A adoração é o altar que é erguido, né? E aonde tem adoração e arrependimento, tem entrega. Eu poderia listar para você, fica com os teus olhos fechados. Eu poderia listar para você uma série de exemplos. Quer ver um outro exemplo que é muito forte? Deus chega para Abraão e diz para Abraão: Abraão, pega teu filho Isaque. Sobe comigo. O que é isso? Uma ação espiritual. Só que exigiu de Abraão uma posição natural. Abraão teve que pegar Isaque, filho dele, e subir, sabendo que Deus estava pedindo o seu filho. Mas após o posicionamento, após a coragem de Abraão, após a firmeza do seu coração, Deus fez dele pai de multidões. Tudo começa com arrependimento, passa pela adoração, entra no altar, que é o momento da entrega. E esse é o momento mais difícil, porque ele exige a posição. Senhor, em nome de Jesus, eu tomo a autoridade e poder que há no teu nome, nesse momento. E eu quero orar por todos aqueles que têm um coração como o coração de Davi. Senhor, por todos que estão aqui nessa noite, que têm vivido ações espirituais. Eu sei de muitas pessoas aqui. E também sei que o Senhor tem trazido visões, percepções, sonhos. O Senhor tem trazido oportunidades, ambientes para perceber uma ação espiritual. Agora a minha oração, Deus, nesse momento, é que cada um consiga se posicionar como Davi se posicionou. Davi viu o anjo, Senhor, viu o teu anjo. E ele teve uma posição de fé. Levantou um altar de adoração e fez uma entrega que custou um alto preço da sua vida. Eu queria que você começasse a falar com Deus agora, em cima das percepções que tu tem tido. Talvez tu tenha percebido ambientes na tua casa, no teu trabalho, no meio dos teus amigos. Começa a perguntar a Deus quais são os posicionamentos que você precisa tomar. Talvez tu tenha percebido já há muito tempo algumas ações dentro do teu casamento, dentro do teu relacionamento. E a única coisa que está faltando é um posicionamento seu, não está faltando mais nada, só um posicionamento seu. Talvez o teu posicionamento foi o posicionamento do abandono. Lembre-se, arrependimento gera proximidade, orgulho gera afastamento. Toda vez que eu me afasto, é porque o arrependimento ele não entrou, entrou o orgulho.
Senhor, em nome de Jesus, essa é a nossa oração. Uma igreja que saiba se posicionar em fé. Uma igreja que saiba se posicionar